Até agora, nós temos uma API funcionando com dados fictícios, inseridos diretamente no código. Então veja que quando eu faço a chamada do endpoint usando o get, eu retorno esses dois registros aqui. Se eu vier aqui no meu código, você vai ver que esses dois registros, né, estão fixos aqui. O que eu vou fazer na aula é alterar isso para que a minha rota de alunos conecte-se à minha camada de conexão a dados que eu criei na aula anterior e assim mostre, né, como resposta da nossa API os resultados vindos do banco de dados que estão aqui. Bora lá então alterar o nosso código. O primeiro passo é importar a nossa camada de dados. Então eu vou criar aqui const aluno. Eu estou usando letra maiúscula porque eu estou simulando aqui um model, né? Então, quando a gente usa em outras linguagens, é comum a gente usar letra maiúscula para simular aí, né, uma classe com um método estático. Mas fica a seu critério a forma que você quiser, né, nomear essa variável aqui. Então, vou usar aqui require e vou incluir qual arquivo? O arquivo alunos.db. Mas para eu ter acesso a essas funções aqui dentro de aluno.db, eu preciso exportar, né, usando o nosso module exports. Então eu vou apagar esses testes aqui, colocar aqui module exports e vou retornar aí todas as nossas funções. Então eu tenho listar, remover, adicionar e alterar. Listar, adicionar, remover e alterar. Listar, remover, adicionar, alterar. Então são 4. Está correto aqui. Agora eu vou salvar e vamos usar aqui dentro da nossa rota. Então ao invés de colocar aqui um array de objetos de forma fixa, eu vou fazer a chamada para aluno.listar. Basicamente é isso. Então vamos ver aqui, salvei. Vamos fazer o teste para ver se retorna esses dados aqui ao invés daqueles dados fixos, né? Então vamos enviar novamente e veja que os dados vieram vazios. Isso acontece porque eu defini aqui que eu sempre vou retornar uma promise. Então no JavaScript existe esse recurso que seria, né, uma resposta assíncrona. Então para isso aqui funcionar, lá dentro da minha rota, eu preciso também usar o await, porque eu vou fazer a chamada de uma promise. Então, para isso, eu preciso definir aqui async, da mesma maneira. E aqui eu preciso chamar await, para que ele retorne os dados assim que o resultado, né, for retornado dessa função aqui. Então, vou salvar e testar de novo a nossa chamada para a API. Então, veja que agora eu tenho todos os dados aqui, vindos lá do banco de dados. Tem o ID 38, 39 e 40. São 3 registros, né, de acordo com o meu banco de dados. Eu vou alterar agora o próximo endpoint. Então esse primeiro endpoint aqui para listar todos os alunos está pronto. Então agora eu vou fazer o segundo endpoint, que é bem simples, né? Então preciso tirar esse dado aqui, que está fixo, hard-coded, e chamar aluno.listar. E nesse caso eu vou passar o parâmetro. Qual parâmetro? Esse parâmetro que vem aqui na requisição. Basicamente é isso. Então vamos fazer o teste. Então eu tenho aqui o ID 39, por exemplo. Então eu posso digitar aqui 39, enviar, e veja que o registro não foi encontrado. Deu 404 aqui. Novamente, né, para enfatizar, eu preciso colocar aqui async e aqui usar o await. Salvei e vamos voltar aqui e executar de novo. Não deu certo, alunos 39, deixa eu ver o que ocorreu aqui. Ah tá, ele ainda está pegando essa validação fixa, né? Eu preciso então remover isso aqui, essa validação, depois a gente implementa uma outra. Então vamos por partes aqui. Então envio de novo. Então veja que ele agora trouxe, né, o registro 39, mas ele trouxe aqui um array de objetos. No caso aqui, já que eu estou passando o ID, é melhor eu retornar, né, apenas um objeto. Então para isso eu só preciso pegar o primeiro índice aqui. Então send aluno, vou colocar o 0 aqui. Então salvei aqui, vamos ver.
Beleza, retornou só o objeto. Agora eu vou usar um ID aqui que não existe para testar uma validação, né? Para ver se retorna lá o not found. Então veja que retornou 200, não é o resultado que eu quero, né? Eu quero retornar um 404. Então já que eu tenho aqui, eu faço a chamada, né, do aluno, do listar e passo o ID, eu posso verificar se esse objeto aqui, se ele está vazio. Como retorna, né, o listar retorna um array, eu posso verificar dessa forma aqui, se... É lógico que existem outras formas, né? Você pode ficar à vontade aí para pensar em outra lógica também, mas o que eu penso de forma rápida aqui é se aluno length, né, que é um array. Então, se o tamanho desse array aqui for igual a 0, aí sim ele vai retornar, né, o status 404. E vamos colocar um end aqui para finalizar a resposta. Então, salvei. Vamos ver aqui se vai retornar 404. Então, veja que agora eu passando um ID que não existe, está retornando corretamente o 404. Beleza? Então, está pronto aí o nosso segundo endpoint. Vamos agora alterar o nosso terceiro endpoint. Então, a gente está com os dados fixos aqui, né? Retornando os valores e fazendo as validações. Não sei se você se lembra, essa validação aqui, eu coloquei ela dentro da camada de dados. Na verdade, no alterar eu coloquei aqui dentro a validação. No adicional eu não coloquei a validação aqui dentro, então eu teria que colocar aqui na chamada. Então eu vou aproveitar e alterar essa camada aqui, para ficar da mesma forma que adicionar. Então é bem simples, né? Eu só preciso copiar isso aqui. Então se eu passar um nome vazio, né, ele vai dar esse erro, né, campo nome é obrigatório. Vou salvar aqui e vou mudar um pouco essa rota aqui de enviar. Então eu vou tirar essa validação daqui. É bom que você entende como funciona essa comunicação, né, entre o throw error. Então uma camada de dados abaixo, né, ela envia um erro para a camada de cima. Eu consigo interceptar isso aqui. Então vai ser um bom exemplo para você entender como é que faz esse tratamento de erro no JavaScript. Então vamos tirar essa validação daqui. E aqui eu vou já chamar aluno.adicionar, passando os dois parâmetros que vêm da requisição. Então eu tenho aqui o rec body, que tem nome, e o rec body sobrenome. E eu tenho aqui, né, o meu caminho feliz. Então vamos adicionar aqui usando nome e sobrenome, para a gente já fazendo por partes também. Então aqui, né, eu vou ter que mudar para o post, tirar esse ID aqui, e aqui no body eu já tenho aqui, né, então vamos colocar aqui, colocar o nome, sobrenome, e vou enviar. Então vamos ver se ele vai adicionar um registro. Vamos ver aqui no banco de dados. Adicionou, porém ele não me deu a resposta que eu gostaria, né? Que seria o ID, o nome e o sobrenome aqui na resposta. Provavelmente porque eu não coloquei lá como assíncrono. Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou usando await corretamente, mas aqui no post eu não estou usando. Então preciso colocar aqui async. Preciso colocar await aqui. Salvei. Vamos adicionar um novo nome qualquer aqui. Ops. Enviar. E veja que agora retornou, né? Retornou o ID, o nome e o sobrenome que foram inseridos. Se eu vier aqui, veja que eu tenho aqui o registro. E agora que eu fiz o caminho feliz, eu tenho que considerar que eu não estou passando, né? Que eu estou mandando a requisição sem enviar o nome que é obrigatório. Vamos ver se aparece aquele erro lá, né? Então é isso que a gente vai implementar agora. Veja que está enviando, deu algum erro lá no servidor. Vamos olhar o que aconteceu. Então veja que aqui, né, no terminal eu tenho o erro, né, campo nome obrigatório. Então beleza, está acontecendo o erro, mas não está sendo tratado na camada acima da camada de dados. Para isso eu vou usar, né, o nosso famoso try catch, que é para isso que ele serve. Try
fazendo a chamada aqui e aqui no cat, eu preciso tratar, né, o erro, colocando aqui dentro do bloco o envio, né, de um código de bad request que a gente definiu na nossa especificação da API, né, em aulas anteriores, e vou enviar aqui um corpo que vai ter também, de acordo, né, com a nossa especificação, uma propriedade chamada mensagem, que por enquanto eu vou colocar aqui, opa, e vamos testar aqui para você ver aparecendo essa mensagem aqui. Então tá correto, né? Não enviei o campo nome, que é obrigatório, apareceu a mensagem opa. E eu consigo, através desse parâmetro aqui que foi passado, pegar exatamente essa mensagem aqui. Então eu usei o throw erro para levantar, né, enviar essa mensagem para a camada superior, e aqui na camada superior eu consigo pegar essa mensagem aqui. Então basta eu usar o error.message para eu pegar aquela mensagem ali. Envio aqui e veja que agora eu peguei a mensagem da camada abaixo. Com isso, nosso endpoint tá pronto, né? Então eu consigo adicionar aqui um usuário com o nome. Então, quando eu não passo, ele mostra essa mensagem. Quando eu passo aqui, enviar, ele vai ter que retornar o ID. Não está retornando, provavelmente deu um erro lá. Então, por isso que é importante sempre estar testando, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Campo nome é obrigatório. Pelo que eu estou vendo aqui, eu preciso declarar essa constante, né, aqui fora desse escopo aqui, desse bloco de código. Então, preciso definir aqui let aluno, vou colocar valor inicial como nulo, e aqui eu vou alterar. Deixa eu confirmar aqui, ver se está tudo ok. Aparentemente sim. Vamos tentar novamente. Enviar. Então veja que agora adicionou o usuário corretamente, Luciano Huck. Se eu atualizar aqui, veja, né, que na requisição anterior tinha cadastrado o usuário, mas não tinha retornado a mensagem. Essa aqui é uma validação importante aí para você fazer, que a gente não definiu na nossa regra de negócio, né? Mas é importante que a gente evite, né, adicionar usuários com os mesmos nomes. É claro que aqui é só uma demonstração, né, só uma aplicação de teste, mas em uma aplicação real a gente precisaria fazer essa validação. Evitar, por exemplo, que o mesmo usuário seja cadastrado mais de uma vez. Mas aqui a gente não vai tratar isso não. Então fica o desafio, né, para você implementar isso aí, que seria bem tranquilo. Basta alterar um pouco a lógica lá da nossa camada de dados. Beleza? Então com isso, a nossa rota aí, né, de adicionar alunos tá implementada com sucesso, tá alterada com sucesso. Bora agora alterar o delete. Então aqui eu tenho uma validação, né, que caso o registro não seja encontrado, eu vou retornar 404, e aqui, caso não entre aqui, ele manda o caminho feliz, né, envia o caminho feliz, que seria um retorno 202 aí. Então vou deixar esse código de lado aqui por enquanto, e a primeira coisa que eu preciso fazer é chamar realmente, né, o método remover que está lá na nossa camada de dados. Então vou colocar aqui o resultado. Eu sei que ele vai retornar, né, um registro que vem do banco de dados, então não é um registro que está inserido, está incluído, mas sim uma resposta que vai me informar que eu vou conseguir pegar esse resultado e saber se quantas linhas foram alteradas, foram excluídas lá no banco de dados. Eu vou até alterar aqui usando SQL para você entender o que eu estou te dizendo aqui. Então vamos supor que eu queira apagar aqui o ID 44, né? Então eu posso colocar aqui delete from alunos where id igual a 44. Vamos executar isso aqui. E veja que foi retornado, né? O banco de dados me retornou o número de linhas que foram alteradas. Nesse caso aqui, apagadas, né? E eu consigo lá, usando o pgpromise, aquela nossa biblioteca, pegar esse valor aqui. Então, se eu tentar apagar de novo, essas linhas alteradas vai ter que retornar zero. Então, se eu alterar de novo, tá vendo? Nenhuma linha foi alterada, porque, né, não tem mais o registro com ID 44.
Então é isso que eu preciso alterar aqui nesse código, chamando, né, aluno.remover e passando aqui, pegando esse parâmetro aqui, né, ID. E com esse resultado aqui, eu posso fazer essa validação aqui. Então, resultado, tirar isso aqui, que não é o caso, né, de usar mais, que aquilo era uma validação fake, né. Então, se resultado.row count, que é exatamente aquele valor aqui, né, updated rows, eu olhei isso na documentação. Então, se resultado row count igual a 0, quer dizer que não existe aquele ID, né? Porque nada foi alterado. Então, ele vai retornar aqui um 404. Então, se não entrar nessa exceção aqui, né, ele vai mostrar, né, vai assumir, né, que foi, é como se fosse o else aqui, só que eu prefiro usar, ao invés de o else, eu prefiro usar aqui, colocar logo abaixo da primeira linha, porque isso aqui ele termina, né, a requisição, porque eu tenho um end aqui. Tirar aqui, corrigir. Então, eu faço a chamada lá no banco de dados, vai me retornar no row count 1 ou 0, né? Então, se o registro foi deletado, ele retorna 1. Se não foi deletado, ele retorna 0. E aí eu preciso mostrar o 404. Quer dizer que não foi encontrado aquele registro, né? Basicamente, a lógica é essa. Vou salvar aqui, vamos fazer o teste na prática aqui. Então, posso atualizar aqui. Vamos supor que eu queira apagar esse registro aqui, 42. Então, se eu vier aqui, vamos ter que mudar aqui para delete, né? Alunos 42, envio. Veja que ele retornou, né, o código de status 202. Então, era isso que eu esperava mesmo. Então, quer dizer que ele realmente conseguiu apagar aqui. E se eu tentar excluir novamente, né, esse código que já não existe mais, esse ID que já não existe mais, ele precisa mostrar aquela mensagem, aquele código, né, de 404, not found, que no caso aqui, por algum motivo, não está retornando. Então, eu preciso avaliar aqui o código, ver o que está faltando. Batendo o olho, eu já sei, né, que ele fez uma requisição assíncrona, mas eu não tratei como assíncrona, né? Então, ele não retornou no momento certo, né? Então, se eu vier aqui, agora vai dar certo. Posso clicar novamente. E veja que agora sim ele retornou o status 404 não encontrado. Beleza? Então, com isso, o nosso segundo método aí, delete, né? Segundo não, o nosso primeiro, segundo, terceiro, nosso quarto método aí, o delete, ele já está alterado e já está implementado corretamente. Agora a gente só falta alterar o nosso método put, que seria aí o método de alteração, né? O método que vai os chamar essa função aqui, a função alterar, que por acaso vai ter a implementação muito parecida com o adicionar aqui, né, na nossa rota. Eu posso até inclusive copiar o mesmo código. Então eu posso vir aqui, copiar esse código aqui do adicionar, né? E vou colar aqui para alterar. E vou fazer uma pequena modificação. Então veja, né, que o alterar eu preciso passar antes aqui, né, o ID. Então antes do nome e do sobrenome, eu preciso do ID. Então aqui eu vou passar rec params.id e mudar também o código de retorno aqui de sucesso, né? Caso seja alterado com sucesso, ao invés de 201, vou usar o 202, de acordo com a especificação da nossa API. Vamos testar agora e fazer, né? Verificar se está tudo ok. Aparentemente, eu estou vendo aqui que é só isso. Então, vamos usar aqui o put, né? E fazer essa alteração no registro de ID 40, que é esse aqui, né? Vou mudar de Luana Silva para Luciano Huck também, só para testar se vai alterar com sucesso. Me retornou um erro aqui. Eu acho que o nosso servidor está desligado. Deixa eu ver. Falando aqui, aluno não. Não. Isso aqui é mensagem antiga. Por algum motivo, o servidor deu um erro aqui. Então é porque eu copiei e colei. Tá vendo que ele está dando erro exatamente no await aqui? Que eu preciso colocar o async, né? Então eu copiei só a parte de dentro, eu não copiei essa parte aqui. Então async
Salvei. Vamos tentar enviar de novo a alteração. Veja que alterou corretamente, né? Corretamente não, e deu um erro aqui, tá vendo? Ele alterou os registros de forma errada. Ele colocou o nome 40 aqui, então tem algum bug aí no nosso código. Então vamos voltar aqui e analisar. Então esse aqui é o código do alterar. Veja que aqui, né, eu copiei e colei o código. Sempre copiar e colar código é problemático por isso, né? A gente às vezes esquece de alterar. Então aqui eu estou usando, apesar de ter usado a mesma estrutura, eu não vou adicionar, né? Eu vou alterar. Então deixa eu verificar aqui, ID, body, nome, eu acho que está correto. Vamos tentar de novo. Atualizar aqui. Tá vendo? Ele adicionou lá o código de forma, o registro de forma incorreta. Então vamos alterar de novo aqui o registro 40. Então registro 40, enviar. Então veja que agora o 40, né, virou Luciano Huck. Então o 40 virou Luciano Huck. Beleza. Se eu tentar alterar um registro que não existe, 99, vamos ver o que acontece. Beleza, retornou bad request, registro não encontrado. E se eu tentar alterar aqui um registro que eu sei que existe, que é o 40, deixa eu até confirmar aqui. O 40 existe, eu vou tentar alterar passando o valor vazio aqui, né? Para um campo que é obrigatório, campo nome. Vamos ver. Campo nome é obrigatório. Então, concluída, né, a nossa última alteração aí dessa aula, do endpoint aí, put, né, de alteração. Então agora a nossa API está totalmente conectada, né? Nosso router aqui está totalmente conectado ao nosso banco de dados através desse arquivo aqui. Então é isso aí. É um exemplo bem completo. Você vai poder melhorar isso e usar, né, em projetos próprios aí, projetos pessoais. Espero que tenha gostado dessa aula. Desculpe por ter ficado um pouco longa, né? Mas é importante aí você ver na prática e o programando e corrigindo e debugando a aplicação. Isso aí vai ser muito enriquecedor para você aí na sua carreira, tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau.